Meus amigos, imaginem a seguinte situação: os mercados vazios, os corredores e as gôndolas dos supermercados completamente vazios, por falta de alimentos, evidentemente. E por outro lado, as granjas superlotadas de frangos, porcos e os campos fartos em frutas e grãos. Parece uma contradição, mas é exatamente isso que está acontecendo ou que pode acontecer numa grande escala nos Estados Unidos. Essa é a preocupação da América no momento. As fazendas estão sendo obrigadas, os produtores rurais estão sendo, em muitos locais dos Estados Unidos, obrigados a jogarem fora o seu leite, as suas frutas e os seus grãos, por falta de embalagens e de uma rede de distribuição aos postos de venda. Claro, estou falando tudo isso por conta do coronavírus. O coronavírus desarticulou uma grande cadeia que vai da produção à distribuição e venda dos alimentos. Grandes fábricas de alimentos como a Cargill, a JBS americana, e a Tyson's Food, por exemplo, já fecharam as suas portas por conta de funcionários contaminados. Mas também, ontem, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que coloca obstáculos à entrada de trabalhadores estrangeiros nos Estados Unidos. E aí também surge outro problema. Os Estados Unidos recebem todos os anos cerca de 250 mil trabalhadores para a área rural. São chamados trabalhadores sazonais. Esses trabalhadores, via de regra, são convidados a entrarem nos Estados Unidos. O problema agora é que, apesar de muitos ainda continuarem recebendo convites para entrar, há um forte desestímulo para que eles deixem seus países em busca de bons salários nos Estados Unidos em tempos de colheita. Acontece que com todo o problema gerado pelo coronavírus, a hora de pagamento, o salário por hora, tem baixado, principalmente em estados como a Califórnia, que pagava em torno de $14 por hora aos trabalhadores de colheitas, pretende agora reduzir esse salário, por sugestão de Donald Trump, pela metade. Mas esse não é o único desestímulo. Além de um salário menor, o trabalhador sazonal encontrará locais de alojamentos que já não servem, digamos assim, para este momento de coronavírus. Locais com poucas condições de higiene, por exemplo. Essa é uma das preocupações de Eric Nicholson. Ele é vice-presidente nacional da United Farmer Workers. Essa entidade vê que há uma forte onda, nesse momento, de desprestígio ao trabalhador sazonal, também por conta do coronavírus. Muitos pensam que eles trarão o coronavírus para dentro da América. Com todo esse quadro, é claro que o campo acabará carecendo de trabalhadores, e aí muitos produtores se verão obrigados a simplesmente jogar no lixo os seus produtos. Nicholson diz que no mês passado, embora as colheitas tenham sido boas e as culturas básicas permaneceram em demanda, a escassez de trabalhadores do campo, provocados pela pandemia, pode sim levar a problemas no suprimento de alimentos. Ele disse também, disse ao The Hill, que os trabalhadores convidados estão preocupados com a possibilidade de perderem o emprego e já estão vulneráveis, vivendo em moradias apertadas, sem instalações adequadas para lavarem as mãos durante a pandemia.
Nessa mesma linha, o The Hill diz que grandes frigoríficos ou grandes redes de alimento, como a Cargill, a JBS e a Tyson Food, estão fechando as portas não apenas porque houve relatos ou confirmação de funcionários atingidos pelo coronavírus, como também as fábricas de embalagens já fecharam suas portas, o que quebra literalmente a cadeia de produção. Não adianta cortar a carne se não tem onde embalá-la. Esse é o problema que está realmente assustando a América nesse momento. Os produtores, por exemplo, a matéria diz que muitos produtores de leite já estão jogando fora o seu produto, porque este leite é normalmente vendido não para as residências. O maior consumo está nas escolas, nos restaurantes, nos fast foods, e esses, por estarem todos fechados, obrigam que o produtor de leite acabe desperdiçando, jogando fora o seu produto. O consumo nas casas é muito menor do que o consumo do produto, do leite, de modo geral, nas padarias, nas escolas e assim por diante. Uma situação bastante complicada. Imaginem um mundo sem alimentos e, por outro lado, uma fartura de alimentos sendo jogados fora por conta da falta de adequação entre o produtor e o consumidor. Há uma cadeia inteira de adequação do produto até que ele chegue com sua embalagem bonitinha na mão do consumidor. É exatamente isso que está sendo quebrado. Não dá para imaginar, evidentemente, o povo passando fome e os produtores rurais e os criadores de gado e os criadores de frango simplesmente jogando fora os seus produtos. Alguma coisa certamente muito perturbadora para a sociedade nesse momento. Daí porque, no momento em que falta alimento, governos se preocupem mais com a força policial do que com a solução desta cadeia alimentícia. É bom mesmo pensarmos que daqui a pouco o povo sem emprego e também sem comida possa gerar algo muito mais dramático do que o midiático coronavírus. É isso aí, meus amigos. Até depois.